Oi, oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está me assistindo. Se você não me conhece, eu sou o Caio Alejandro, sou o diretor de design gráfico e edição de mídia aqui do Florestal nas Redes. Mas peraí, você não conhece o Florestal nas Redes, né? Calma, calma, não criamos pânico, parceiro, eu vou te explicar agora. O Florestal nas Redes é o seu novo melhor amigo no marketing digital. Simples assim. Aqui a gente vai te ensinar sobre software de edição, tráfego pago, estratégia de marketing, só coisa boa, parceria. E no vídeo de hoje é a aula de introdução ao meu setor, design gráfico e edição de mídia. Inclusive, você sabia que o design gráfico é muito mais importante no nosso dia a dia do que você imagina? Não? Ah, então só fica até o final do vídeo que você vai descobrir, meu parceiro, minha parceira. Roda a vinheta. Voltei, até troquei de blusa, porque assim, pra vocês passaram alguns segundos, pra mim são dias diferentes. Na magia da edição tudo pode, mas como eu disse anteriormente, a aula introdutória do design gráfico e edição de mídia. Então vamos começar de uma vez por todas. E o que é o design gráfico, Caio? Design gráfico nada mais é do que a criação de elementos gráficos ou composições gráficas para N motivos. Pode ser para uma apresentação de trabalho, uma apresentação na escola, profissionalmente para uma empresa, principalmente para a área de marketing. Onde que a gente vai encontrar isso na nossa vida? Quando você está no supermercado, por exemplo, a gente vê uma embalagem, aquela comida que você olha ali, já dá água na boca, as cores combinadas propositalmente para ser atrativo, um outdoor quando você está passando ali de carro, um pôster da sua banda favorita, vai ter um show aí por perto da sua banda favorita, ou às vezes nem é da sua banda favorita, você nem ouve muito, mas está atrativo, o evento parece ser muito legal. O design gráfico ajuda bastante na parte do marketing. Mas Caio, me ajuda, como é que eu uso esse tal de design gráfico? Eu quero isso para minha empresa, eu quero atrair. Calma, pequeno gafanhoto. Só ouvir o que o Caio aqui fala, que é sucesso, mas é todo um processo, tá? Mas eu prometo que não vai ser nada difícil. Só precisa prestar atenção, praticar, que a prática leva à perfeição. Mas primeiro eu quero falar sobre os 4 princípios principais. Peraí, princípios principais é muito pleonasmo, né não? Vamos corrigir isso aí. Fique agora com os conceitos principais do design gráfico. Que 4 princípios são esses? Proximidade, alinhamento, repetição e contraste. São palavras que às vezes você vê ali no editor de fotos, quando você vai editar, ali no seu celular mesmo, em algum editor basiquinho. Não sei se vocês já viram, às vezes você não sabe direito o que cada um daquilo quer dizer. Às vezes tem subprincípios ali, como por exemplo do contraste, já entra a coisa de saturação. Calma, a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas esses 4 são os principais e vamos entender o que é cada um deles. Olha esse trecho de um site de compras que eu vou colocar aí na tela. Não parece, mas todos esses 4 conceitos estão presentes nesse trecho. Às vezes não parece só mais um site de compras qualquer, mas olha como é que a gente consegue encontrar esses 4 elementos, esses 4 princípios principais do design gráfico. Proximidade. Proximidade nada mais é do que a proximidade equilibrada, de equidistante, de distância igual entre elementos que se relacionam de alguma forma. O que seriam elementos que se relacionam de alguma forma? Produto. Produtos ali, isso aqui é produto, isso aqui também é produto. Você coloca eles de forma equidistantes. Temos mais um outro produto, então coloca os 3 de forma equidistantes. Isso é o conceito de proximidade. Segundo, alinhamento. Beleza, esses produtos estão equidistantes já por causa da proximidade. Mas vamos dizer que são 3, mas um tá aqui, o outro tá aqui. Mas eles continuam equidistantes. O que a gente usa para ficar mais atraente quando o cliente for ver?
alinhamento de alguma forma, verticalmente, diagonal, depende do seu design, depende da sua criação, mas o normal é colocar ele assim na horizontal, eles na horizontal. Isso que a gente está trabalhando com o elemento produto. Pode ser outros tipos de elemento, como um texto, números, qualquer elemento que se relacione, a gente pode aplicar esses princípios. Beleza. Nesse trecho a gente já consegue ver o quê? Elementos equidistantes por causa da proximidade, eles estão alinhados por causa do alinhamento. Repetição. O que vocês acham que é repetição? A repetição nada mais é do que repetir métodos de design. Mas vai repetir aonde? Novamente em elementos que se relacionam de alguma forma. Vamos olhar essas caixas de texto aí, por exemplo. Você consegue perceber que todas as descrições dos produtos estão no mesmo tamanho, na mesma fonte e, não estão em negrito. Ou seja, uma repetição de um método entre elementos que se relacionam. Como é que eles se relacionam? Todos eles são descrições de produtos. Mesmo que produtos diferentes, mas ainda assim são descrições. A gente pode olhar na caixa de texto do preço. Os preços também estão no mesmo tamanho, na mesma fonte. Tecnicamente, depende se está em negrito, depende da fonte. Na hora que você vai fazer, aí que dá para ver se está em negrito ou não, mas parece estar ali com um certo tipo de destaque. O aviso de frete grátis. A cor já muda, já vai para um verde. Existe uma diferença se é um frete grátis do método da forma full ou não, mas ainda assim estão no mesmo lugar, alinhados, equidistantes e com repetição de métodos. Métodos esses que são a fonte, o tamanho e a cor. Isso é repetir elementos que se relacionam de alguma forma. Mas, Caio, tu disse que tinha 4 princípios principais do design gráfico. Você não tá doido, não? Realmente, falta mais um, que se você lembra é o... Fala pra mim, fala aqui, ó, fala aqui. Exatamente, contraste. Eu ouvi, eu tenho certeza que você falou contraste. O contraste nada mais é do que dar um destaque para algum elemento principal, para algum elemento que você quer dar uma importância a mais. E geralmente, não todas as vezes, mas geralmente a gente usa da paleta de cores para fazer isso. Por exemplo, a gente tem destaque no que, aonde nesse trecho? A gente tem um fundo que não é branco, é ali num tom mais acinzentado, que já contrasta com as caixas de cada um dos produtos, que já é branco. Ou seja, já tem um contraste entre o fundo do site e as caixas que está anunciando os produtos. E já próprio nessas caixas, a gente tem um contraste que o fundo é branco e no meio temos o que? O produto, que geralmente é muito colorido, tem cores ali bastante vibrantes mesmo. No ensaio de fotos ou na construção gráfica já fazem isso para realmente contrastar com o fundo na hora de anunciar em sites. Isso acontece em sites, em posters, em outdoors, em tudo que envolve o design gráfico de uma forma bem feita, assim por dizer. Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Agora a gente tem a foto de um outdoor. Primeiro, proximidade. A gente tem proximidade entre alguma coisa, entre algum elemento, e esses elementos que se aproximam, eles se relacionam de alguma forma? Sim, talvez seja meio difícil de perceber, mas a gente consegue ver uma proximidade pré-definida entre as caixas de texto desse outdoor. Alinhamento. Tem alguma coisa alinhada nesse outdoor? Sim, também as caixas de texto, além ali de outras coisas, por exemplo, a base do hambúrguer, a logo ali no canto, as caixas de texto, mais ou menos são alinhadas, não tá aleatoriamente distribuídas. Então a gente percebe que tem ali algum método de alinhamento para ficar organizadinho, não ficar também visualmente poluído. Contraste. Maior dos exemplos de contraste é o produto principal, que está fazendo um grande contraste com o quê? Com o fundo monocromático, com pequenos detalhes ali, mas ainda assim monocromático, e o produto principal em destaque. Fotografar, também fotografado de forma atrativa, você está ali dirigindo o seu carrinho e olha aquilo ali, nossa, até saliva se você estiver
com fome ou se você estiver disposto a comer algo do tipo, vai ser simplesmente o paraíso. Último princípio, vamos ver se está nessa imagem também. Repetição. Alguma coisa, algum método está se repetindo nesse outdoor? É um outdoor que eu diria que ele é um pouco minimalista, tem alguns mais elaborados. Quanto mais elaborado, mais perigoso, que geralmente eu sempre falo que quanto mais coisa você coloca numa arte, mais perigoso, porque tem mais chance de você deixar visualmente poluído, é um grande problema. Então eu diria que é mais minimalista, então é mais difícil também de perceber esses conceitos, mas temos repetições sim, temos repetições. Aonde que tem repetição, Caio? Tem repetição do método na coloração das caixas de texto. Não tem um bloco verde, outro com a fonte azul, outro com a fonte rosa, não. Eles estão seguindo um método que é o quê? A cor branca. Então, para finalizar, esse outdoor, sim, segue todos os 4 conceitos principais, todos os princípios do design gráfico, porque a gente pode encontrar proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Tá, vamos para esse outro design que vai me ajudar a explicar outros 2 princípios do design gráfico, que é a linha de base e o fluxo de olhos. Essa embalagem de frios, de uma marca bastante conhecida, eu tenho certeza que você também conhece, ela vai usar em seu design dos 4 princípios do design gráfico. A gente tem repetição, a gente tem proximidade, a gente tem contraste, a gente tem alinhamento, mas ela também tem, não que os anteriores não tivessem, mas eu acho que nessa eu consigo explicar de forma mais clara, outros conceitos do design gráfico, outros 2, que é a linha de base e o fluxo de olhos. O que é a linha de base? A linha de base é uma linha como se fosse imaginária, talvez você pode até colocar de alguma forma gráfica ela no seu design, é muito conhecida por ter em jornais, usam bastante da linha de base para meio que guiar o andamento do design, mas muitas vezes ela é imaginária, que é onde vai começar a leitura do seu design. Talvez também seja o lugar de mais destaque, onde a primeira coisa que eu vou ler ou a primeira coisa que eu vou ver no seu design estaria ali próximo da linha imaginária. Por exemplo, aí o que a gente vê primeiro em destaque, e eu diria que está bem próximo da linha de base, é a marca e a descrição do produto. Lasanha bolonhesa, ali totalmente na linha de base, e aí o design começa a acontecer a partir disso. Aí você coloca a imagem do produto em outra parte, mas meio com uma ligação com a linha de base, de acordo com a linha de base, e depois também outras informações, como o peso, também as informações que é obrigatório ter em embalagens de alimentos e outros tipos por lei. Isso também fala muito sobre o fluxo de olhos. O que você acha, o que você imagina que é o fluxo de olhos em termos de design? O fluxo dos olhos nada mais é do que a ordem com que quem está lendo o seu design vai ver as coisas. Ou seja, primeiro quase sempre você vê a descrição do que é, ou se for um flyer de um show, o nome do cantor que vai cantar, e aí depois você vê a imagem, às vezes trocado, depende bastante do contraste, bastante varia de design para design, mas sempre tem alguma coisa tipo uma informação em destaque e depois outras informações, como no flyer de um show, horário, lá no final, quando você já quase leu o design inteiro, você começa a ver o dia, o horário, onde que geralmente também tá menorzinho. Nessa embalagem não é diferente. A gente tem um fluxo de olhos, você vê ou a imagem do produto primeiro e depois a descrição, ou ao contrário, e depois você vai ver outras informações, como tá dizendo que está congelada, mas está menorzinho, uma fonte menorzinha, ou seja, no fluxo de olhos você vai perceber isso depois. Quantidade, a massa do produto você vai descobrir depois, porque no fluxo de olhos ela tá na ordem, tá lá atrás porque tá menorzinho. Isso tudo é feito propositalmente num planejamento do fluxo dos olhos.
Enfim, é isso. É uma aula bem rapidinha. Esses foram os 6 conceitos do design gráfico que eu separei para trazer aqui hoje. Conta pra mim aqui nos comentários se você sabia de algum desses conceitos. Quando você pega uma embalagem ou um panfleto, geralmente termina no lixo. Se você sabia que tem tantos métodos ali no processo de criação, no planejamento. Conta pra gente lá no Instagram. Você conhece o Instagram do Florestal nas Redes? Tá cheinho de dicas e conteúdos sobre marketing digital. Então, eu espero bastante que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês gostem do curso em geral, que seja tão especial para vocês quanto é para mim. E muito obrigado, até a próxima aula.